perfeição, de desperdício, a gente também fala sobre os 3M. Vou deixar aqui para vocês, ó, os 3M. E quais são os 3M? Muda, mure e mura. Beleza? 3 palavrinhas japonesas que a gente tem que atacar dentro do Lean, que é o muda, o mure e o mura. Ok? Então, o que é o muda? Muda significa desperdício. Então, toda vez que se tem um desperdício, existe o muda. A gente tem que atacar, identificar quais são esses desperdícios. A gente vai falar também sobre esses 8 desperdícios. Um pouquinho mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Mas é bom para vocês entenderem. Então, quando se fala em atacar os 3 M's, você já sabe quais são. É o muda, o mure, o mura. Beleza? Então, muda significa desperdício. É você identificar dentro do seu processo quais são os desperdícios. Tá? E colocar, identificar e saber quais ferramentas utilizar naquele momento. Ok? E o mura? O mura é a falta de regularidade em uma operação. É a variação, a flutuação. Ok? Então, é essa flutuação que tem que ser eliminada. Bom, um exemplo. Uma empresa que pode trabalhar 2 turnos. Em um turno, a máquina trabalha 100% e no segundo turno não, já trabalha um pouco mais, uma cadência um pouco menor, porque já produziu aquilo que tinha que produzir. Então, por que essa variação não pode ser eliminada? Entendeu? Trabalhar 50% em cada turno. Tem que se identificar. Dá para fazer? Vamos identificar, vamos trabalhar, vamos entender o porquê um turno trabalha 100% e no outro 50%, 20% a 30%. Beleza? Então essa flutuação que tem que ser eliminada. E o outro M, que seria o mure, a sobrecarga. Pode ser tanto do equipamento como do operador. O equipamento que trabalha acima da capacidade dele. Isso pode acarretar em sobrecarga do equipamento, em quebra, em fadiga do equipamento, assim como do operador também. É uma sobrecarga do operador. Ele está fazendo várias funções ao mesmo tempo, ok? Então isso também tem que identificar esse desperdício, o mure dentro do seu processo. Tem que identificar para poder atacar, ok? Então, importantíssimo a gente identificar e saber o que, quando se fala dos 3 M's Lean, seria isso: o muda, mure e o mura. Beleza? Então tá aí. Então, já que a gente falou sobre os desperdícios, quais são os desperdícios? São os 8 desperdícios que hoje dentro de uma empresa a gente consegue bater o olho e identificar. Principalmente se você já é do Lean ou está começando o Lean, agora você vai começar a identificar esses desperdícios. Então, quais são esses 8 desperdícios? Processamento impróprio, excesso de produção, estoque, excesso de transporte, movimentação desnecessária, defeito e retrabalho, espera, e o 8º, que foi agora, ele é mais recente do que esses 7, que é o intelectual, que é as pessoas. Beleza? Então, falando bem rápido, um pouquinho rápido sobre isso, que a gente vai ter um vídeo só sobre esse desperdício. Então, o processamento impróprio é você produzir além do que o cliente espera. Você fazer etapas a mais do que o cliente está disposto a pagar para você. Então, isso é um processamento impróprio. Excesso de produção é você produzir excesso de produção. Isso vai gerar estoque. Então, quando você se produz além daquilo que é necessário, você vai gerar um outro desperdício, que é o estoque. Beleza? Então, procure aí na sua empresa, você vai ver. Ou até no Lean Office, excesso lá de arquivos, isso é excesso de estoque. Procure na sua empresa, você vai ver estoque intermediário, estoque final, beleza? Um outro desperdício, que é
dentro de uma empresa é o excesso de transporte, né? Empilhadeirista trabalhando, movimentando material para lá, para cá, operadores trabalhando, movimentando operadores. Não, vai para lá, vem para cá, hoje você vai ficar naquela máquina, hoje você vai ficar nessa máquina, amanhã você vai fazer aquilo. Então, esse excesso de transporte, assim como você vai ver movimentação. Movimentação, existe movimentação que é necessária, faz parte do processo, mas esse excesso de transporte, você movimentar a matéria-prima, produto acabado, esse excesso de movimentação que tem que ser eliminado. O outro é movimentos desnecessários, ok? É o próprio operador, ele tem que sair do local de trabalho dele, andar para pegar um material, uma chave, voltar e vai e volta, fazer todo esse caminho de ficar se movimentando dentro do ambiente dele. Isso tem que ser eliminado, beleza? É por isso que se trabalha com o 5S. O 5S não é só limpeza, deixar tudo limpinho, organizado, não. É você evitar também que o operador fique andando, se movimente, beleza? Defeitos de retrabalho, isso eu acho que é um dos principais desperdícios dentro de uma empresa, que é o retrabalho. Procure na sua empresa, ao final da linha, se tiver um operador lá lixando, esmerilhando, limando, isso é um desperdício, isso tem que ser acabado, não pode fazer parte de um processo. Muitas vezes o retrabalho já é intrínseco, né? O processo faz parte do processo, tem até um setor de retrabalho. Isso tem que acabar, pessoal. Isso não pode, dentro de uma empresa, ter um setor específico de retrabalho, beleza? Olha só o tanto de uma empresa ela está perdendo com esse tipo de desperdício de retrabalho, beleza? O outro é espera. Você esperar por uma informação, você esperar por uma etapa do processo, você ficar esperando, aguardando o processo, aguardando o peça, ok? Então isso acaba gerando um desperdício. E o último é o intelectual. É você não aproveitar a capacidade das pessoas. É você deixar a pessoa de lado, você não aproveitar aquilo que a pessoa tem de melhor, aquilo que ela pode oferecer e pode se desenvolver dentro do ambiente de trabalho, beleza? Isso faz parte da liderança. A liderança tem que identificar a capacidade do seu funcionário para que possa alocar ele e ele possa estar cada vez mais engajado, motivado para desenvolver todo o seu potencial, beleza? Então esses são os 8 desperdícios dentro do Lean, que o Lean ataca. Se você olhar com um olhar mais crítico, um olhar Lean, você vai identificar na hora esses desperdícios. Então, quais são as métricas do Lean? E o que é o Lean? O que é essa métrica, né? Então, o Lean utiliza algumas medidas ou métricas, né, para mensurar os resultados dentro da organização ou dentro das empresas, né? Então, elas são classificadas, né, por velocidade, produtividade, eficiência. Então essas métricas podem ser utilizadas como indicadores, né, de iniciativa de melhoria e na verificação do alcance de metas nos projetos, beleza? Então esses são os termos das métricas. E quais são essas métricas, né? São dentro do Lean, essas métricas, né, que a gente utiliza seria o tempo de setup, takt time, OEE. Com certeza você já viu alguma dessas métricas dentro das empresas, beleza? Então são várias ferramentas, várias métricas que podem ser utilizadas, beleza, pessoal? Então a gente falou um pouquinho sobre o Lean, como surgiu, os 8 desperdícios, as métricas, os princípios Lean. Então, pessoal, vou deixar para vocês aqui embaixo as nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo,
compartilhe, comente e nos sigam aí nas nossas redes sociais. Beleza? Então, até o próximo vídeo.